Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa muito importante que eu só me atentei nos últimos anos, né? Que é o tipo de finalização de acabamento das sombras. E isso vai muito além de valor tonal. Essa é a sombra macia ou dura. A gente basicamente tem dois tipos de finalização de limite, né? Que são, em inglês chamam de hard e soft edges. Que às vezes a sombra ela corta de uma vez e às vezes ela vai amaciando. Isso fala muito sobre o volume do objeto. Então vou falar bastante sobre isso nesse vídeo, mas antes de qualquer coisa, queria que você já se inscrevesse no canal, deixe um like, comenta, indica para um amigo aí, vamos fazer o canal crescer, beleza? Ah, e me segue nas redes sociais também, principalmente Instagram, @couto.tatu. Vamos pro vídeo. Então o que eu queria falar com vocês? Que existem diversos tipos de borda e a gente foca tanto em tonalidade, aqui é claro, aqui é escuro, que a gente não se importa tanto, a gente não presta atenção, não se dedica a estudar o tipo de finalização da borda. Basicamente eu vou explicar primeiro uma coisa muito simples que é sombra, luz e sombra se trata de planos, né? Então quando muda drasticamente, você vai ter uma diferença drástica de luz, olha só. A luz nessa mão aqui e nessa mão tá bem diferente. Na hora que eu vir aqui, olha como é que incide muito mais luz aqui do que aqui. E não tem uma super transição. Por quê? Porque isso aqui se assemelha a uma caixa, mudou de plano muito drasticamente, muito rápido. Já a frente aqui da mão, olha só que bacana, ela já é mais um cilindro, ela é arredondada. Então tem uma transição, né? Dá pra gente analisar muito a luz nesse exemplo aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? Que aqui muda de uma hora para outra. Tem o que a gente chama de hard edge, né? Que é uma borda dura, uma borda seca. Enquanto aqui ela vai maciando, ela vai passando para o escuro. Né? Então, eu queria mostrar isso em alguns desenhos, algumas figuras, alguns estudos. E isso se trata de qualquer coisa, desenho, pintura, tatuagem, basicamente qualquer técnica você tem que entender disso, tanto quanto de luz e sombra, porque isso vai dar um up no seu trabalho muito drástico. Então aqui vou dar um exemplo primeiro, né? A gente pode observar aqui essa moça, que com muito pouco, foi um desenho esquemático, um estudo, eu ressaltei muito aqui essa divisão do claro e do escuro, fazendo uma sombra bem dura. Ó, quebra do nada. E aqui vai amaciando, aqui dá uma amaciada. Mas essa sombra dura, ela faz toda a diferença e a gente vai estudando aos poucos também, a gente vai aprofundar nisso em outros vídeos do canal, sobre a projeção, né? Normalmente quando é uma sombra projetada, tem uma luz incidindo forte aqui, a sombra da minha mão ficaria muito dura. Mas quanto mais eu afasto, mais macio fica, né, essa borda. Vamos mostrar um outro desenho aqui que eu acho que é um exemplo bem legal, que é esse aqui, que já foi um estudo a carvão, até para mostrar para vocês que não interessa o material, interessa entender a situação. Então aqui, ó, aqui a gente tem uma sombra macia. Por quê? Porque se trata do volume, o volume meio esférico aqui do músculo do ombro, né? Então ele vai passando para o claro suavemente, um degradê tranquilo. Já aqui a luz está incidindo e projetando a sombra do braço logo atrás, e o braço está perto da costela. Então vem uma sombra dura, dura. Aqui ó, tá batendo, a sombra dura, tem um corte da sombra. Se o membro que está projetando estivesse mais longe, aí ia amaciando. Tanto que às vezes quando a gente tem uma sombra muito longa, olha só como que aqui embaixo ela já vai amaciando. E se ela se estende, ela vai ficando cada vez mais macia, porque ela está longe da fonte. Vou mostrar aqui agora também um exemplo de uma tatuagem que eu fiz recentemente. Vou pegar o iPad. Esse aqui é o Chester Bennington que a gente fez, né? Foi um collab, na verdade, eu e o Rafael. Então aqui a gente pode observar, aqui nos gomos da barriga dele, né? Tem uma sombra sutil que está mudando a transição, ó, mudando a transição. Mas quando muda o plano de uma vez, olha o que acontece. Pá, duro. Projetou, duro. Só que à medida que você afasta aqui, vai amaciando de novo. Beleza? Então é isso, ó, duro, amaciando. Essa diferença de tipos de sombra no mesmo desenho, na mesma figura, enriquece muito sua representação. Eu digo representação porque não se trata só do realismo, né? Aqui eu estou exemplificando com realismo. Mas seu estudo, seu desenho, que pode ser super estilizado, você ter diferentes tipos de acabamento, né, diferentes meios de mostrar o plano, a tridimensionalidade fica muito mais fidedigna e você mostra um conhecimento, né? Por exemplo, aqui mesmo, ó, tá fazendo uma sombra da minha blusa, pá, corta. Já aqui do rosto, olha como é que vai amaciando aos poucos. Do braço, vai amaciando. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, esse tipo de sombra e ressaltar a importância de analisar as diferentes sombras, né? Então vou pegar aqui agora um pouco sobre isso também. Esse aqui é o livro do Charles Bargue. Charles Bargue foi um professor de desenho, um dos grandes mestres. Vou falar muito desse livro, indico muito, ó. O mestre que inspirou Picasso e Van Gogh. O cara é foda. Só que mais do que um artista foda, ele era um professor excepcional, fora da curva, né? Então tem até o método de desenho acadêmico do Charles Bargue. E esse livro é sobre isso. É muito complicado, eu teria que entrar muito a fundo, mas eu só quero exemplificar para vocês aqui, por exemplo. Ó, já abrindo uma página legal de mostrar. Então aqui, por exemplo, vou pegar a canetinha do iPad de novo. Olha a sombra dura.
Porque do nada isso aqui é a frente, aqui do nada já é o escuro, já está no plano lateral. Então muda drasticamente. Só que do lateral tem luz reincidindo, né? A luz refletida. Então olha aqui como é que está claro. Por que está claro? Porque a luz bate na pedra e volta na figura de novo, no objeto. A perna está projetando uma sombra aqui. Então tampa totalmente, né? Uma sombra de oclusão aqui tampa totalmente, fica preto de uma vez, do nada. E esse tipo de sombra dura e macia dá um volume surreal, olha só. Então o que acontece? A gente não precisa necessariamente ter linhas no desenho. Quando se trata de realismo, por exemplo. Isso aqui é um estudo puxado para o realismo. Tem pouquíssimas linhas, ó. Pá, aí ele dá um leve na linha até para dar uma maciez, mostrar que está uma sombra estourada, né? Uma luz estourada. Mas como que ele definiu isso aqui sem uma linha? Com uma sombra dura. Como que ele definiu a diferença dos planos aqui sem uma linha? Com uma sombra dura. Como que ele mostra que isso aqui é quase que um cilindro, né? Que é uma coisa bem arredondada? Porque a sombra vai maciando até chegar no claro estourado. Tem aqui na página 101 também, tem um exemplo muito bacana. Olha que bacana aqui no rosto. Claramente a luz está vindo aqui, né? Uma coisa meio Rembrandt. Pá, cortou. Pode até ser uma linha, mas olha como é que do nada vem o highlight aqui, refletindo, até a diferença dos materiais. Aqui virou sombra do nada, tá? Aqui, olha, o pescoço projetando, uma sombra dura. Então a gente se atentar a isso faz toda a diferença no nosso trabalho, né? Às vezes a gente vai ter uma sombra dura, às vezes a gente vai ter macia. Então além de focar no formato, na proporção, no volume, no valor tonal, que é uma coisa que a gente foca muito, principalmente em realismo, né? Tipo assim, o que é claro, o que é mais escuro em relação ao quê, né? Tipo assim, isso aqui está mais escuro que isso. Porque a gente não precisa acertar exatamente o valor, mas a gente precisa acertar a relação entre eles. Então um tem que estar mais escuro que o outro, não precisa estar exatamente igual da foto da referência. Mas se tiver tudo na tonalidade certa na comparação, vai ficar lindo. E mais que isso, se você faz essa sombra aqui macia, ó, você perde muito, parece que a luz não está tão focada, a luz está vindo de um ponto só, ela quebra total. Se faz isso aqui macio, você perde um volume muito legal. Se você faz essa luz aqui macia, ó, essa sombra macia, você basicamente vai mudar o formato do nariz dela, porque você está falando que o quê? Que aqui não é o plano lateral de repente, que o nariz dela vai se arredondando muito aos poucos. Então, é basicamente isso que eu queria falar para você nesse vídeo, né? Tem vários exemplos, vou falar depois sobre esse livro do Charles Barker, que é assim, esses templates, essas coisas para praticar, para estudar o desenho. É maravilhoso, mas fica aí a dica de hoje. Para mais dicas, sugestões, me sugere aí, me chama nas redes sociais, pode comentar aqui no YouTube. Então me segue no Instagram, @culto.tatu, vou deixar aqui no cantinho também, né? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. É um diferencial muito bacana, porque é uma coisa que eu comecei a me atentar nos últimos anos de estudo. Antes eu ficava muito focado em acertar a cor, acertar o valor tonal, acertar a proporção, e eu nem percebia a importância disso. Se reparar se a sombra é macia ou dura e quão macia ou dura, né? Tem coisa, olha só, na capa do livro mesmo. Isso aqui é uma linha, pô. Muda drasticamente da luz para a sombra. Enquanto aqui é dura, mas a gente tem uma maciez sutil aqui, né? E aqui já é completamente macio. Olha como é que vai clareando. Então isso fala muito no volume do que a gente está representando, beleza? E é isso aí, galera. Valeu!